E que toda a igreja diga amém. Glórias ao nome do Senhor. Você pode se assentar neste lugar. Nós cantamos e louvamos a um Deus que é digno de honra, digno de glória, para todos sempre. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom celebrar a Ele culto. Como é bom dar, entregar a Ele aquilo que somente Ele é merecedor. Você crê que o nosso Deus está aqui? Amém? Amém? Ele está aqui, Ele visita a nossa vida, Ele fala conosco e quer falar de maneira e modo especial ao seu coração nessa noite, porque o Espírito do Senhor é aquele que nos traz vida. É o Espírito de Deus que renova as nossas forças, é o Espírito de Deus que nos faz prosseguir. É o Espírito Santo de Deus que não permite que caiamos, não permite que nós fiquemos prostrados, mas é aquele que nos levanta, é aquele que está sempre a nos guiar. Portanto, deixe o Espírito Santo de Deus guiar o seu coração nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em nome de Jesus, João capítulo 14. Pastor Jorge pregou pela manhã João 13, hoje João 14. Acredito que uma continuação, porque toda a palavra, ela é interligada, toda a palavra de Deus, ela tem a sua ligação, desde Gênesis até o Apocalipse, aponta para aponta somente para Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, o nome de Deus é exaltado neste lugar. João capítulo 14, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos e vamos mergulhar nesses versículos, vamos permitir que o Espírito Santo de Deus fale de maneira especial conosco nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e ficaremos então satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estou com vocês todo esse tempo, e vocês ainda não sabem quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creia, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Amém? Que Deus esteja assim, aplicando a sua palavra em nosso coração. Amém? Essa palavra de Deus para nós, que Cristo aqui dialoga com os discípulos, está conversando com os discípulos. Cristo está trazendo um tratamento para os discípulos. Cristo está fazendo com os discípulos agora um tratamento que poderia colocar em xeque, que poderia colocar em total destruição todo o projeto, tudo aquilo que foi orquestrado, tudo aquilo que foi trabalhado na vida daqueles discípulos. Aqueles discípulos de Jesus eram a continuidade do ministério de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você é continuidade do trabalho de Jesus. Você é a continuidade da obra de Jesus. Amém? E é por isso que nessa noite, e aqui nós vamos analisar
por que eles estavam perturbados? Porque Jesus começa e fala assim: olha, não se turbe o vosso coração, não fique aflito. Porque o seu coração está aflito? Jesus, ele conhece e sonda os nossos corações. Jesus, ele sabe e conhece o seu sofrimento. Jesus, ele conhece exatamente a angústia que está aí dentro do seu coração. E nessa noite, ele chega para nós e pergunta, não, e fala. E traz uma direção para o seu coração nessa noite. Não se turbe o seu coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Amém? Por isso, o nosso coração não pode ficar perturbado. Não pode ficar aflito. Se bem que o nosso coração, a todo momento, ele está aqui, ó, angustiado, aflito. É muita coisa para resolver, é algo que eu preciso aqui. É que você não conhece a minha vida, você não conhece a minha trajetória, você não sabe exatamente o que eu tenho passado. Você não conhece a minha história, você não sabe o grande problema que eu tenho para resolver assim que eu sair da porta dessa igreja. Deus sabe, Deus conhece. É por isso que nós, descansados nele, confiados nele, vamos hoje ouvir a palavra do Senhor e receber dele a paz em meio às guerras, a paz em meio a toda a turbulência do nosso coração. Essa palavra turbe, não se turbe o vosso coração, no seu original ela tem o significado de agitar-se, perturbar-se, alarmar, criar tumulto interno. Seu coração às vezes está assim. Talvez o seu coração esteja assim agora, turbulento, aflito. Talvez o seu coração nessa noite esteja aqui clamando por socorro e você está aí calado. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber as minhas reações, porque o nosso corpo, aquilo que nós sentimos interiormente, ela vai começando a trazer alguns reflexos exteriores. As pessoas vão começando a perceber que nós não estamos bem. Você já se encontrou com um amigo em determinado momento, você nem precisou perguntar absolutamente nada para esse seu determinado amigo, mas pelo semblante dele, pela fisionomia dele, você sabe que ele não está bem. Você não precisou perguntar nada. Cristo é assim conosco. Nós estamos perturbados, agitados, turbados, aflitos. E Ele conhece o nosso coração. Nessa noite, Cristo está dizendo para o seu coração, não se turbe o seu coração. Eu vou lhe dar instruções nessa noite para que o seu coração não fique perturbado, para que o seu coração não fique aflito. Portanto, abra os seus ouvidos nessa noite, igreja, para você receber a instrução de Deus em meio a todo o tumulto da nossa vida, porque o nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que nós não vamos temer. Fica aparentando que muitas vezes estamos aqui dizendo algo da boca para fora, sendo que nós precisamos exercer a nossa fé, colocar a nossa fé em atividade, a nossa fé pequena, e que nessa noite o seu coração se abra para você clamar ao Senhor, para você colocar agora para fora tudo aquilo que o seu coração está turbado, perturbado, porque nessa noite Cristo vem trazer paz ao seu coração. Amém? O nosso Cristo é aquele que conhece a nossa vida, está sempre conosco. O apóstolo Paulo também ele vai dizer, olha, não fiquem inquietos por coisa alguma. Antes, vossas petições, seu clamor, seja em tudo conhecido diante de Deus. Quando você estiver passando por uma situação perturbadora, aflições em seu coração, coloque isso diante de Deus. Porque o nosso coração inquieto, ele traz sobre nós doenças. O nosso coração inquieto, ele traz sobre nós falta de direção. Tira-nos do foco. O nosso foco é Cristo, amém? O seu foco, o meu foco é Cristo. Mas as aflições do nosso coração nos fazem tão inquietos que nós perdemos o foco. Focamos só aqui.
Focamos no presente, focamos na matemática, 1 mais 1 vai dar a 2, sendo que com Deus não se trabalha dessa forma. Deus, Ele não se limita às nossas performações, às nossas performances. Deus, Ele trabalha de acordo com a nossa fé. Onde está a sua fé nessa noite? Portanto, a certeza de que Jesus Cristo vive em nós, Ele nos deu vida e nos deu vida em abundância. E Ele está aqui nessa noite. E Ele fala ao seu coração para que você não possa ficar perturbado. Mas, voltando para o texto, nós queremos aqui, eu quero trazer alguns pontos importantes sobre por que os discípulos estavam perturbados. Por que os discípulos estavam perturbados para Jesus dar essa declaração? Já que Jesus tudo sabe, tudo conhece. O que é que perturbava o coração dos discípulos? Qual era agora este profundo tumulto interior que havia dentro dos discípulos? A causa deste tumulto, dessas aflições, está no capítulo 13. Jesus estava na iminência de partir. Jesus estava na iminência de deixá-los. Jesus estava na iminência, sabe aquela hora que você está ali estudando determinada matéria, aprendendo de determinada profissão, algo, e o instrutor está ali do seu lado, e você sente segurança. E você consegue executar todas as coisas, mas de repente o instrutor sai de cena e é só você. Desta forma, os discípulos estavam perturbados. Vai vir ausência física agora. Vai acontecer exatamente o que está acontecendo agora aqui. Fisicamente, nós não enxergamos Cristo. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos abandonados por Cristo? Nós não estamos vendo. Nós não estamos percebendo. Parece que Ele não se importa conosco. Parece que as aflições da minha vida, do meu cotidiano, estão por toda a minha vida, na minha trajetória, nas minhas circunstâncias, e Ele não se importa. Da mesma sorte, os discípulos estão sentindo aqui, abandonados. Como assim o Senhor vai? Como assim o Senhor vai nos deixar? A partida de Cristo estava iminente. Jesus estava anunciando sua partida. João 13, que eu quero retornar o capítulo, só para mostrar. João 13, versículo 33, ele vai dizer isso, e isso perturbou os discípulos. João 13, 33, meus filhos, olha como Deus nos trata. Olha como Cristo nos trata, filhinhos, meus filhos. Estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. A fonte de esperança dos discípulos se acabou. A fonte de esperança dos discípulos parece que foi roubada. Quantas vezes nos sentimos assim? É por isso que o nosso coração começa a se turbar. Nosso coração também começa a ficar agora perturbado, aflito. Muitas vezes estamos e precisamos estar como o cego Bartimeu de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Temos que clamar a Ele. Mas o sentimento agora que permeia o coração dos discípulos é um sentimento agora de abandono. Coração abandonado. Rondava agora o coração dos discípulos. E isso pode rondar o seu coração também. E isso pode tornar você aflito. Você não está sozinho nesta caminhada. Cristo está com você. Ele observa atentamente os seus passos, conhece exatamente o seu deitar, o seu levantar, sabe exatamente o que está se passando agora em sua mente. Ele é Deus Todo-Poderoso e conhece nossas vidas. Não se sinta abandonado, meu irmão, nessa caminhada, nessa jornada. Um segundo ponto que os discípulos agora vivenciaram, João 13, agora versículo 21. Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Que sentimento é esse? Os discípulos agora, achando que poderiam ser traídos por alguém do exterior, não, é de dentro da sua própria casa.
Quantas vezes eu e você não passamos por situações disso? Desta mesma forma. É dentro de casa mesmo que nós nos sentimos traídos. É dentro de casa mesmo que situações que acontecem, de tantas coisas que nós investimos. Jesus investiu 3 anos e meio na vida daqueles discípulos. E um deles está traindo Jesus. Quantas vezes nós também passamos assim, esses sentimentos? Sentimento que parece ingratidão por tudo aquilo que está acontecendo. Judas agora, ele expressa isso. O sentimento que fica agora no coração agora dos discípulos é de traição e ingratidão. Como assim pode trair o mestre? Talvez você também esteja passando por esse tipo de dor, de perturbação na sua alma. Meu irmão, entendam algo precioso para o seu coração nessa noite. Cristo está preocupado com o seu coração. Cristo está preocupado agora com aquilo que você tem sentido dentro do seu ser. Aquilo que você está colocando agora dentro do seu coração, dentro do seu ser, para que você fique perturbado, para que você tire o foco dele. Um terceiro ponto, que os discípulos aqui agora ficam perturbados. João 13, 38, versículo 38. Versículo 37, só para entender o contexto. Senhor, Pedro falando. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Pedro falando. Eu estou disposto a morrer por ti. Jesus olha para ele e fala assim, morrer por mim? Diz Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Agora o quadro de todos aqueles discípulos agora se agrava mais. Jesus coloca algo que vai acontecer. Meu irmão, se algo agora está acontecendo de abandono de Cristo, se está acontecendo agora dentro daqueles 12, traição dentro e negação, todo o projeto de Deus agora está ruindo, está acabando, está desentregando, não está adiantando mais nada agora. É por isso que agora as palavras de Jesus, ela vem até o coração dos discípulos agora, para que eles não possam agora se perturbar, para que o trabalho de Jesus que foi feito até aqui não fique em vão. O trabalho que Jesus começou na sua vida, ele não é vão. O trabalho que Cristo está começando na sua vida, ele não é vão, meu irmão. Receba isso no seu coração, permita com que Cristo termine o trabalho que ele começou, porque ele é fiel na sua vida. Permita ele cumprir, permita ele chegar até o final. Vai passar por sentimento de abandono, vai passar por sentimento de traição, vai passar até por sentimento de negação, que você não conhece mais esse mestre. Sendo que você caminhou com ele. Mas entenda algo, ele nunca perdeu o controle. Ele está no alto e sublime trono, está governando nações. O que tem perturbado o seu coração, meu irmão, nessa noite? O que te trouxe aqui, que ainda está essa perturbação no seu coração, sendo que nós temos um Cristo que não perde o controle? Ele é Deus. Ele está aqui nessa noite. Sabe por que a igreja, ela não se acaba? E nós atravessamos isso. Dentro da própria igreja nós atravessamos isso. Sentimento de abandono. Alguns irmãos se sentem abandonados pelo outro irmão. Alguns irmãos se sentem traídos pelo outro irmão. Por que essa igreja não desintegrou? Por que ela não acabou? Porque a obra que Deus fez, ela vai ser completa. Não é feito por obras de mãos humanas. A obra que Deus fez, ela é perfeita. A obra que Deus faz, é por isso que a igreja permanece. Sabe como é que a igreja permanece? Na palavra dele, nas promessas dele, naquilo que ele prometeu. É isso que deve o meu e o seu coração estar firmado nessa noite, amém, igreja? Firme o seu coração nas promessas do Senhor. Não é com algo que nós podemos aqui projetar, não é com algo que nós possamos aqui, eu posso fazer aqui uma pregação bonita, ter uma nova teologia, não, é nas promessas dele.
Porque Ele é fiel. É por isso que a igreja permanece. É por isso que Ele prometeu: ei, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Até o final dos tempos eu estarei contigo. Ele está aqui nessa noite. Ele contempla o meu e o seu coração. Ele está aqui nessa noite. Jesus chega para os discípulos. No primeiro versículo do capítulo 14 vai dizer: olha, não deixe o seu coração aflito. Ele vai agora dar algumas promessas para mim e para a sua vida, para que você leve para o seu coração nessa noite. Deus tem promessa para o seu coração, amém? Deus tem promessas à sua vida. Ele está aqui nessa noite para que você não possa desistir dessa caminhada. A caminhada cristã é árdua. A caminhada cristã é difícil. Não pregamos um evangelho light. Nós pregamos um evangelho de renúncia, de dor. Nós pregamos um evangelho em que Cristo é exaltado e glorificado. Nós pregamos um evangelho semelhante ao que os discípulos viveram. Eles receberam o evangelho de Jesus. Preste bem atenção nisso. Eles receberam o evangelho de Jesus e fizeram exatamente o que Jesus fez. Morreram. Se entregaram por aquela verdade. Você está disposto a morrer por esta verdade do evangelho? Nós, como os discípulos de Jesus, estamos prontos a morrer. É por isso que Jesus pergunta para Pedro: você vai morrer por mim? É sério isso? Ele conhece o meu e o seu coração. Sabe e conhece a nossa vida. E Ele não vai nos deixar agora sem as promessas dEle. A primeira promessa de Deus para nós, nessa noite, para que o nosso coração não fique turbado, perturbado. Primeira, fé em Deus. A primeira promessa de Deus é essa para nós: não se turbe vosso coração, crê em Deus e também quem? Em Cristo. Crê em Deus e também em Cristo. A fé é o firme fundamento que nos mantém de pé, mesmo tendo Judas, que nos trai. A fé nas promessas dele é mesmo tendo os Pedros da vida dentro da sua casa, meu irmão, lá no seu lar. Você não vai desistir dessa caminhada, porque você está estabelecido nas promessas do Senhor. Você crê em Deus, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das decepções. É nesse momento que a nossa fé é renovada, amém? É no momento da luta. É no momento da luta que a fé em Jesus, o crer em Cristo, o crer em Deus, vai nos acalmar no meio da tempestade, amém? Os discípulos estavam em meio a uma grande tempestade. E Jesus, ele estava dormindo, dentro do barco. Abandono. Fui traído, o camarada dormindo. Você contaria essa história lá na beira do mar, depois que você tivesse conseguido sair desse problema? Aquele em quem você confiava estava dormindo? Mestre, você não se importa? Jesus se levanta dali. Vento, mar, quieta-te. Bonança. Bonança. Em meio às guerras, nós precisamos clamar a Ele. O único que pode trazer paz ao meu e ao seu coração. Cristo. Mas Ele também vai olhar para nós e vai nos disciplinar. Aprimorar a nossa fé. Onde é que está a sua fé? Homens de pequena fé. Vocês não estão entendendo e vendo que eu sou Deus, que eu opero todos os milagres, que eu estou aqui com vocês. Onde está a sua fé? Fé em Deus é a primeira das promessas de Deus por sobre nossas vidas, para o nosso coração aqui, ó, não ficar perturbado. Segunda promessa de Deus para as nossas vidas: você vai morar no céu, amém? Isso tem que pulsar o seu coração. Nós temos assegurado com Ele morada celestial. Por quê? Porque Ele prometeu. Ele disse. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer: crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas.
Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar lugar para vocês. Quantos aqui tem casa separada por Deus no céu aqui? Quantos tem casa? Cristo está preparando casa para você, querido. E você está aí no seu comodismo. E você está aí esperando que as coisas aconteçam do alto céu. Meu irmão, vem para o campo. Venha viver a realidade de ser um verdadeiro cristão. Pare de ficar acomodado. Você não tem mais agora enumerações agora de tribulações, você tem promessas. Promessas. Lá celestial para nós. Ele está oferecendo uma promessa de destino eterno. Destino eterno. Essa semana eu estive em um velório. Estive ali ministrando ao coração da família. É no velório que nós vemos a realidade de duas vidas. A vida terrena, essa aqui, que nos sufoca, que nos aperta, que traz aflição sobre nossas vidas, que nos chateia, que nos dá vontade de desistir dela. Que assim como Cristo vai dizer: estou angustiado até a morte. É assim que nos sentimos nesta vida. Mas também, diante daquele que está ali no caixão, nós olhamos para a outra vida. Uma eternidade. Algo incomparável a esta vida. Algo que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que nada há de se comparar com aquilo que está reservado para aqueles que o amam. Você ama Cristo? Está reservado para você que ama. Uma outra realidade. Nós estamos focando muito os nossos olhos aqui, nesse tempo, nesta vida. E sim, temos que fazer a nossa correria. Deus não nos chama para ficarmos acomodados. Deus nos chama agora para estarmos caminhando no nosso corre, conectados com Ele. Jesus, não me permita sair daqui de casa sem a Tua presença. Não me permita sair daqui sem o Senhor ir comigo. Pai, eu estou aqui para uma decisão no meu trabalho. Existe um contrato que eu preciso assinar. Meu Deus, me dá a visão do céu. Você está conectado com o céu. Você está conectado com o Pai. Em todo tempo você está, assim como o apóstolo Paulo, orando sem cessar. Por onde você está conversando com o Pai. Às vezes e eu gosto de cobrar aqui. Como é que está o seu tempo de oração? Aí nós limitamos a nossa mente àquele momentozinho no nosso quarto, com a porta fechada. Importantíssimo. Mas durante todo um dia, você vai ficar desconectado do Pai? Não podemos, meu irmão. Nós precisamos estar conectado com o Pai em todo o tempo. Nós precisamos conversar com Ele em todo o tempo. Ele está sempre presente. Ele está observando a minha e a sua vida em tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. É por isso que nós precisamos estar sempre orando ao Pai. Entenda, nessa noite, Ele foi preparar lugar e Ele, com a sua morte, abriu as portas do céu para nós. Cristo abriu as portas do céu para nós e prepara algo exclusivo para o seu povo. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue fazer isso. Jesus, Ele vence a morte e nos dá um novo acesso ao Pai. Não é Buda, não é Allan Kardec, não é Maomé, não é outra figura religiosa, ninguém, somente Cristo. Em quem você está depositando a sua confiança? Quem é que te prometeu? Porque se foi Cristo que te prometeu, você agora declara, Atos 4,12, nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Abra sua Bíblia comigo, João 10,9.
Assim como ele declara nessa passagem de João 14, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vai declarar algo importante para o meu e seu coração sobre acesso. João 10, deixa eu ir comigo, deixa eu ir junto. João 10, 9. Isso, glória. Olha só. Acesso. A palavra de Deus diz assim, Jesus fala, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Ele já está declarando agora que somente teremos acesso ao Pai se nós passarmos por ela. Se nós passarmos por esta porta, se nós passarmos por Ele. Você nessa noite não pode sair daqui sem ter passado por essa porta. Porque nós não vamos conseguir encontrar salvação em outro lugar. Porque quem entrar por mim será salvo. E é por isso, meu irmão, que eu e você precisamos confiar nas promessas de Deus. Mesmo diante das tormentas, mesmo diante das dificuldades. O crente fiel permanece na casa do Pai, diante do Pai, buscando fazer a vontade do Pai. Terceira promessa para mim, para você, para o seu coração nessa noite. Para não turbar o seu coração. A certeza que Ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. João 14, 3, comigo, volte no texto principal. E quando estiver tudo pronto, eu fiquei meditando nessa parte, nessa versão, nova versão transformadora. E quando estiver tudo pronto, sabe o que está acontecendo agora? E por que ele não voltou ainda? Porque ele está preparando o lugar. Está preparando o lugar para mim. Ele está preparando um lugar para mim e para você, porque assim que tiver tudo pronto, Ele vem. Ele vem. Quando estiver tudo pronto, virei buscá-los, para que estejam, em que lugar? Sempre comigo. Onde eu estiver. Amém? Esta é a nossa certeza. Esta é a nossa promessa. Que Ele haverá de vir, não é um enigma, não é jogo de palavra, não é algo que eu preciso fazer como muitos hoje, tentando decifrar a palavra, tentando descobrir a data, tentando descobrir, uma coisa é certa, Ele voltará, e voltará para buscar os seus. Atos 1:11, esse Jesus, Atos 1:11, abra sua Bíblia e deixa guardado com você. Atos 1:11. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, assim virá como o viste subir. Assim como ele subiu, você vai ver ele descer. Essa promessa, quando o seu coração estiver perturbado. Eu passei por uma situação essa semana. Passei por uma pequena perturbação. Aí o meu coração falou assim, Jesus, volta logo. Já passou por essa situação? Seu coração, rapaz, está tão pesado, Cristo. Volta logo. Volta. Me leva logo. Nosso coração precisa pulsar isso. Porque senão nós vamos ficar desesperados nessa vida. E Cristo não nos deixa desesperados. Cristo, Ele traz esperança para nós. Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará os nossos corpos humilhados para sermos semelhantes ao seu corpo glorioso, segundo o seu poder, de tudo sujeitar a si mesmo. Meu irmão, se sustente nesta promessa de que Cristo vai voltar. E Ele volta para buscar os seus. Continuando, João 14, agora, começam aqui algumas dúvidas, que pairam às vezes no meu e no seu coração. João 14, 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Meu irmão, a compreensão de Tomé, compreensão limitada.
Às vezes ouvimos a palavra de Deus e nós limitamos essa palavra. Deixamos ela fechada aqui, nesse aspecto literal. Tomé tem uma visão agora literal agora daquilo que Cristo está falando. Está limitado agora no destino físico. Para onde é que ele vai? Não está entendendo que o propósito de Deus agora é espiritual. O comprometimento de Cristo, meu irmão, é com sua alma. O comprometimento é de salvar sua alma. É de salvar o seu espírito, que pode estar indo direto para as trevas. O comprometimento de Cristo é com o seu coração, é com o seu espírito. E Tomé agora está colocando toda aquela explicação de Jesus, tudo agora numa caixinha. É o que nós estamos vendo hoje, muito nas redes sociais. Muitas pessoas pegando a Bíblia, começando a explicar, olha, é dessa forma que vai acontecer. Olha, não, você não está entendendo desse jeito, é diferente. Várias e várias formas de queremos compreender a palavra de Deus e não viver. Você pode conhecer a palavra toda e não vivê-la. Assim como você pode acabar de se encontrar com Cristo e querer viver intensamente a palavra e a vontade dEle, sem conhecimento nenhum. Onde você está nesses polos? Onde você está nesses pontos? Será que a sua compreensão ainda é a de Tomé, que passa 3 anos e meio junto com Jesus? E não consegue compreender que toda a conversa de Jesus é espiritual. É uma quebra agora do pecado. Meu irmão, se você busca neste tempo, nós precisamos buscar entender, compreender a palavra de Deus. E só vamos conseguir compreender se tivermos o Espírito Santo de Deus para nos dar clareza. Sabe o que estava faltando a Tomé? O sopro do Espírito sobre ele, para abrir os olhos. Porque o inimigo desse tempo, porque o Deus deste século, cegou o entendimento, para que nós não conseguíssemos ver a luz de Cristo. Até um dos discípulos não estava conseguindo ver. Deixe o Espírito Santo soprar a vida dele nesta noite sobre a sua vida, para trazer entendimento. Você talvez fica limitando aquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo ao seu coração. Não deixe, não permita. Permita que o Espírito Santo agora sopre vida sobre você. Porque é isso que Ele quer sobre nossas vidas, soprar a vida dEle sobre nós, uma nova vida. Uma nova forma de viver, uma nova forma de estar vivendo com Ele. Quero pular aqui para o versículo 8, 14:8, quero falar sobre Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Versículo 7, se vocês realmente me conhecessem, saberiam que é o meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe vem e fala, Senhor, mostra então o Pai, eu vou ficar satisfeito. Meu irmão, existem algumas pessoas que vão querer ver a manifestação total e na hora daquilo que Deus é. Era aquilo que os judeus sempre pediam para Jesus. Ei, Jesus, tu és o Filho de Deus mesmo? Me dá um sinal. Mostra aí no céu aí. Faz algo milagroso aí para me ver. Talvez o seu coração também esteja assim. Você quer que aconteça uma epifania espetacular, que Deus se apresente para você. Muitos estão esperando salvação de Cristo assim. Quando Deus aparecer para mim, eu me entrego a Ele. Coração fechado. Está esperando com que Cristo agora fale diretamente com você? Ei, meu irmão, entenda nessa noite. O que nós precisamos agora é de uma revelação espiritual. E essa revelação está sendo dada hoje através da palavra ao seu coração. É a palavra de Deus sendo ministrada ao seu coração nessa noite. Pare de querer ver agora algo miraculoso, algo mirabolante.
Às vezes nós queremos colocar Cristo e Deus à prova. Estão querendo colocar Deus à prova. Não, precisa acontecer essas coisas. Ei, uma coisa só lhe pergunto nessa noite. Quanto tempo você tem andado com Cristo? Sua trajetória cristã mesmo. 10 anos? 15? 20? Que você conhece a Cristo? Ainda a sua mente está cauterizada nisso? Em querer ver algo sobrenatural? Ei, muitos cristãos estão assim ainda, falando assim, ó, não consigo ouvir a voz de Deus. Deus fala em todo o tempo através da sua palavra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o seu coração. Onde está a sua busca agora para que Cristo agora se revele? Cristo quer se revelar ao seu coração nessa noite. Permita que Cristo se revele ao seu coração. E Ele já está aqui falando, amém? Ele já está aqui falando, amém? Por isso que Ele vai dizer, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Caminho. Palavra grega, rodos. Rodovia, caminho. Caminho é a estrada, é a direção que nós precisamos, o único meio de acessar a Deus. Temos aquela compreensão que todos os caminhos levam a Deus. Não, você vai conseguir encontrar o seu caminho. Não, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, só há um caminho e ele se chama Jesus Cristo. Esse é o único caminho. Porque esta é a verdade sendo revelada através da sua palavra. E só há dois caminhos. Deus revela dois caminhos para nós: vida ou morte. Qual é o que você vai aceitar nessa noite? É o caminho de vida? Entregue o seu coração a Jesus Cristo. É o caminho de morte? Fique como está. Permaneça. Para irmos para o inferno não precisa fazer força. Agora para subir, o reino do céu é tomado à força. E poucos são os que conseguem adentrá-lo. Qual é o esforço que eu e você estamos fazendo para que nós possamos ver o Rei dos Reis? Qual é o esforço que eu e você estamos fazendo para que nós possamos contemplar a face dele? Obrigado, querido. Qual é o esforço que eu e você estamos fazendo? É o único caminho? É a única verdade? É a única vida? A verdade, Jesus, Ele é real e verdadeiro. Contrapõe toda a falsidade. Ele é a absoluta revelação de Deus. Mas o que é a verdade? Já ouviu aquela expressão em conversas que você tem? Aquela conversa assim, dizendo assim, olha, a minha verdade não é a mesma sua, né? Existem várias verdades. O mundo e o inimigo relativizaram a verdade. Só existe uma verdade absoluta: Deus, Jesus Cristo. Mas o mundo, no seu engano, quer que nós vivamos as verdades nossas. Pilatos chega para Jesus e pergunta e questiona, mas o que é a verdade? Eu não estou entendendo. Para que nós possamos compreender a verdade, meu irmão, precisa do sopro do Espírito Santo sobre a sua vida. Jesus Cristo, Ele vai falar algo interessante. Ei, todo aquele que vem a mim, é porque o Pai mandou vir. Todo aquele que vem a mim, o Pai trouxe até mim. Permita que Deus fale com você, para que você se achegue a Cristo. Nessa noite, nós estamos diante da verdade que é Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê, meu irmão? Nós estamos envoltos ao pecado. Jesus, Ele veio para essa terra com esta missão de nos libertar do pecado.
E essa verdade, ela vem sobre nós, só há uma verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa verdade clama nessa noite ao seu coração. E não é porque eu estou aqui. É porque o Espírito assim o quer. A obra não sou eu que faço. Eu só sou um emissário, um portador. Só estou transmitindo aquilo, a verdade do Pai aqui para você. Ouça a verdade do Pai, coloque em seu coração. Ele está dizendo para você nessa noite, Ele é a vida. Não é essa vida como a conhecemos. Não é só uma limitação dessa nossa vida física. Não é uma transformação de vida física que Ele pode fazer sobre nós. Ele pode fazer isso. Ele pode mudar a nossa vida nesse tempo. Ele pode mudar agora a nossa forma de enxergarmos a vida. Ele pode nos proporcionar agora, nesse tempo, riquezas. Ele pode nos proporcionar nesse tempo agora uma nova forma de viver. Mas entenda algo ao seu coração nessa noite. Entenda algo ao seu coração nessa noite. Ele quer te entregar vida plena. Vida em que você encontre satisfação. Sabe o que mais o mundo procura? Vida. Está vivo, mas não consegue viver. Está vivo, mas está aprisionado. Está vivo, mas está conseguindo agora encontrar tantas incertezas em seu coração agora, que não consegue mais se libertar. Jesus veio para te dar vida nessa noite. Vida plena, satisfação, que nenhum prazer, que nenhuma riqueza, que nada neste mundo pode dar. Nada. É dessa vida que estamos falando, é dessa vida, como aqui em João diz, o zoé de Deus, vida de Deus sobre a sua vida. Quantos querem vida de Deus aqui sobre a sua vida? Vida de Deus. Glória, vamos chegar lá. Aleluias ao nome do Senhor. Ele nos promete, volte lá versículo 14, capítulo 14, nos promete crer em Deus, nos promete muitas moradas, fala que vai preparar um lugar para nós. Ele vai dizer que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ele vai dizer também que nós faremos obras maiores do que Ele. Olha onde a palavra do Evangelho chegou, meu irmão. Olha onde o Evangelho chegou aqui. O Evangelho agora está aí disponível aos seus ouvidos, está chegando até você, está falando ao seu coração, está tocando ao seu coração. Obras maiores. Não necessariamente aquilo que Jesus fez maior do que aquilo, do que os milagres, não só isso, mas em expansão, em alcance. É por isso que ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vá, expanda, alcance, maiores. Você, como discípulo de Jesus, é responsável por propagar o evangelho dele, a verdade dele. A vida dele àqueles que não têm vida, a trazer luz àqueles que estão em trevas, a ser aquele que vai trazer agora a palavra, a paz de Deus ao coração daquele que está atribulado. É você, porque você resolveu ser vida de Deus na vida de outras pessoas. Caminhando para o final, versículo 13. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, eu o farei, para que o Filho glorifique ao Pai. Sim, 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 versículo 14, sim, olha a afirmação que Jesus coloca, sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Agora é a hora, já que é para pedir qualquer coisa, é como o gênio da lâmpada, não é assim? Eu vou pedir qualquer coisa? É para pedir qualquer coisa? Sim, peça. Entenda a dimensão que agora Cristo te dá para as suas perturbações, tá? Está com seu coração atribulado, perturbado? Deus te dá mais uma ferramenta aqui nessa noite. Pedir a Ele o que você quiser. Preste atenção nisso. Meu irmão, há alguma coisa impossível para Deus? Nada. Lucas 1,37. Pois para Deus
nada é impossível. Nada é impossível para Ele. Você percebe na circunstância que está atravessando a sua vida? Você está enxergando impossibilidades. Para Deus, nada é impossível. Você está enxergando dentro do seu lar algo que está perturbando, você não vê saída, você vê divórcio. Para Deus, nada é impossível. Toda a nossa vida precisa ser levada em oração, precisa ser levada pedindo a Deus. Pare, meu irmão, de achar que você vai resolver as suas coisas sozinho. Pare de achar que você vai resolver as suas coisas sem o auxílio dEle. Só vamos quebrar a cara. A pior coisa que Deus pode fazer por nós, a pior coisa que Deus pode fazer por nós, é nos deixar viver sem Ele. A pior coisa. Nós queremos atravessar essa vida sem auxílio dEle, sem compreender, não, negócio de ouvir a mensagem, ler, entender a verdade dEle, não. Orar a Ele, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar as minhas coisas, eu tenho as minhas prioridades. Que negócio é esse de estar buscando Ele? Que conversa é essa? Deixa eu resolver as minhas coisas, bate no peito e vai. Assim muitos têm sido orientados. Eis que nessa noite eu te digo, meu irmão, Cristo te diz: sem mim nada podeis fazer. Você vai sair daqui nessa noite contando com Ele e contando para Ele, falando para Ele suas impossibilidades, as suas dificuldades, conversar para Ele, falar para Ele. Nós precisamos aprender, igreja, a nos tornar filhos dependentes dEle. Direto às minhas filhas. Pai, me dá isso. Pai, aquilo outro. Pai, e eu não. Sim, pode. Espere, guarde o tempo. Nós não queremos esse relacionamento com Deus, e Deus é Pai. Ouvir a resposta dEle, saber o que Ele tem para nós, sermos guiados por Ele. Nós não queremos isso. Nós queremos independência. Deus nos chama nessa noite para que possamos ser mais dependentes dEle. Você é dependente de Deus? Você é dependente de Deus? Precisa ser mais. Peça o que quiser. Mateus 7 reafirma: pedir e dá-se-vos-á, buscar encontrarei, bater abrir-se-vos-á. Você precisa pedir. Agora tem um detalhe: é para pedir em nome dEle, de Cristo. Você só vai conseguir que as suas perturbações, que os seus conflitos interiores, seu tumulto interior, alcance agora libertação, paz, alegria, debaixo da autoridade do nome dEle. Tudo o que Cristo fez nessa terra foi para que o Pai fosse glorificado. Jesus não, o Pai. Assim também, tudo aquilo que pedirmos, preste bem atenção nisso, tudo aquilo que pedimos precisa estar alinhado com o que o Pai quer. Meu irmão, você pode pedir tudo, mas está alinhado com o que o Pai quer? Se estiver alinhado com o Pai, com o que o Pai quiser, meu irmão, você vai ter as nações. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. O que é que não tem das mãos de Deus? Deus tem tudo. Mas precisa estar alinhado à vontade do Pai. Porque Jesus, tudo que fazia alinhado à vontade do Pai. Sabe por que nós não conseguimos aquilo que nós estamos tanto pedindo? Tiago 4:3. Pedis,
não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem os seus prazeres. O que eu e você temos pedido nesse tempo, que você pode pedir tudo, está alinhado com a vontade do Pai? A sua família, aquilo que você quer para a sua família, está alinhado à vontade do Pai? A sua profissão está alinhada à vontade do Pai? As suas ações estão alinhadas à vontade do Pai? Aquilo que nós queremos está alinhado à vontade do Pai? Tudo, meu irmão, precisa estar alinhado à vontade do Pai. Porque é o Pai que concede, o Pai é quem dá. Último versículo, João 14, versículo 15 agora. Se vocês me amam, quantos amam a Jesus aqui? Obedeçam os meus mandamentos. Está falando para discípulo, está falando para aquele que resolveu, não, eu vou seguir o mestre. Vou seguir, então se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Não é por muito orar, não é por uma pregação eloquente, não é por muito doar, para que outros vejam. Não é nada disso. É por amor a Ele. O que nós temos feito nesse tempo tem sido por amor a Ele, porque, meu irmão, se tudo aquilo, você vai sair daqui nessa noite, iniciar uma segunda-feira de trabalho, de luta, mas nós precisamos fazer isso por amor a Ele. 1 Coríntios 13 vai nos lembrar, sem amor, todas essas ações nossas são em vão. E quem é o amor? Jesus, Deus é amor. Por isso nós precisamos, e Jesus vai honrar quem o ama de verdade. Jesus vai honrar quem o ama de verdade. E o amor verdadeiro, ele vai levar à obediência, a obedecer o Pai, a obedecer a Cristo. Nos nossos relacionamentos, nós vivemos tudo em amor. Precisamos viver tudo em amor. Para cada pessoa que aqui está nessa noite, existe uma linguagem de amor. Olha que maravilha. Existe uma linguagem de amor. Nós somos mais responsivos a uma determinada linguagem no nosso relacionamento interpessoal. Tem um livro de Gary Chapman que vai dizer que existem 5 linguagens do amor: atos de serviço, palavra de afirmação, presentes, tempo de qualidade e toque físico. Linguagens de amor. Sabe qual é a linguagem de amor de Jesus? Obediência. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. A linguagem de amor de Jesus nessa noite, e que chama o seu coração para acabar as perturbações do seu coração aí, aquilo que está te perturbando para agora, para iniciar uma nova semana, é um chamado à obediência, é um chamado a obedecê-lo, é um vinde a mim. Portanto, quem ama, você respondeu que você ama Jesus. Quem ama, obedece. Quem ama, guarda os mandamentos. Quem ama, está intensamente buscando uma forma de agradar. Sim, é um casal apaixonado na primeira semana de casado. Primeira semana de casado é aquela paixão, né? A todo momento você está fazendo algo para agradar. Você faz algo para agradar. Você está fazendo tudo para agradar. Por quê? Porque você ama. Com Cristo da mesma sorte. Quer demonstrar amor por Cristo? Obedeça os seus mandamentos. Obedeça os seus mandamentos. Quero convidar o Ministério do Louvor aqui à frente. Nós estamos cantando a última canção. E enquanto eu quero declarar algo ao seu coração nessa noite. Sobre o céu. Jesus, ele não dá muitos detalhes sobre como vai ser o céu. Percebe isso? Não dá detalhes, olha. Ele limita tudo daqui para trás. O que tem para agora, para frente, é mistério, é comigo e o Pai.
E às vezes nós ficamos limitados sobre como vai ser a outra vida. Jesus, em uma das suas promessas aqui, emanadas, dita, nos falou: olha, eu vou preparar um lugar para você. Só que algo importante para o meu, para o seu coração, é que às vezes o nosso coração humano fica aqui buscando, como é que vai ser lá? Como é o céu? Nossa mente fica, como é o céu? Como? Meu irmão, não se turbe o seu coração. Ei, sabe o que é o verdadeiro céu? Ter Jesus Cristo em seu coração. É ter Ele. Céu é ter a presença dEle. O céu verdadeiro, as ruas de ouro, meu irmão, se atenha a ter a presença de Deus contigo todos os dias. Você pode viver o céu aqui. Você pode viver o céu hoje, nessa noite. Nós queremos colocar a nossa mente naquilo que vai acontecer. Jesus está nos chamando: viva aqui comigo. É por isso que Jesus vai dizer: olha, eu vou preparar um lugar para você, para que onde você estiver, eu também esteja. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui. Passeia pela sua vida. Conhece o seu coração. Sabe do seu sofrimento. Sabe da sua vida. Quer um relacionamento profundo com você aqui, agora. Não quer deixar para amanhã aquilo que Ele reservou para você. Ele tem algo reservado para o meu e para o seu coração. Está guardado para aqueles que o amam. E você declarou que você o ama. Está reservado para você. Viva o céu aqui, amando Ele, buscando intensamente Ele, querendo mais Ele. A voz de Deus hoje para o seu coração é Ele te chamando: vem filho, viva comigo, deixa eu caminhar contigo, joga as suas cargas sobre mim. Jesus nos chama para jogar as cargas sobre Ele. Essa ansiedade do nosso coração, essa turbulência interna, deixa comigo. Jesus está falando: lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Ele cuida de você. Nessa hora, você tem a oportunidade mais uma vez de entregar o seu coração para Ele. Não deixa para amanhã. Não deixa para viver o céu depois que você partir. Viva aqui, agora, nesse tempo. Jesus é o céu no meio de nós. Jesus é a presença dEle. Sabe o que mais nós vamos querer quando nós estivermos lá? Ele. Já imaginou nós chegarmos no céu e não encontrarmos Cristo? Já imaginou isso? Você não está entendendo o Evangelho. O Evangelho é viver por Ele, para Ele. Onde eu estiver, estejais vós também. Que Deus assim guarde o seu coração, e que você tome uma decisão hoje. Renova seu compromisso com o Senhor. Meu Pai, estou aqui, eis-me aqui. Me ajuda nessa jornada. Mas permita que eu viva o céu na terra nessa noite. A igreja fique de pé. Cantarmos juntos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar
preparar-vos um lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Antes de continuarmos essa canção, nós vamos declarar que nós queremos amá-lo mais. Você não pode declarar que você quer amá-lo mais sem ter uma decisão ao lado dele. Você precisa nessa noite tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, para que assim você possa amá-lo mais. Nessa noite você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite. Ele é a porta do céu. Ele está aqui nessa hora. E você tem a oportunidade de se entregar a Ele. Entregue o seu coração ao Senhor. Vem aqui, eu quero abraçar a sua vida. É um primeiro convite. O segundo convite, você já fez essa decisão, mas o seu coração está distante do Pai. Nessa noite é noite de conserto diante do Senhor. É noite de se consertar diante do Pai. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês vão aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão encontrar descanso para as suas almas. É uma noite de conserto, é uma noite de primeira decisão e conserto diante do Senhor. Eu quero te abraçar aqui nessa hora. Eu quero aqui agora, tão somente, estar diante agora da porta. Eu não sou a porta, eu quero estar diante da porta. Eu quero te abraçar para você entrar nessa porta. Entre por Ele, aprenda dele, viva por Ele, ame-o mais. Nós queremos amar mais o Senhor, nós queremos desejar mais o Senhor, nós queremos mais da presença dEle. Onde você está? Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida, para que você possa tomar a sua decisão diante do Senhor. Enquanto nós estaremos cantando, vem aqui à frente. Eu quero
orar pela sua vida em nome de Jesus. Você possa amar mais o Senhor, desejar mais intensamente ao Senhor. É noite de concerto diante do Senhor para que você possa amá-lo mais, querer mais a presença dEle. E eu quero que o seu coração tenha essa certeza de que você está caminhando no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. Pai, nesta hora nós apresentamos a Tua igreja diante do Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui. Nada ao Senhor é obscuro, escondido. Não, todas as coisas são nuas e patentes diante daquele que vive para todo sempre. Pai, nós agora te pedimos por todas estas vidas que aqui ouviram e receberam a semente da Tua palavra. Pai, permita com que esta semente encontre lugar em corações atribulados, em corações perturbados, em corações aflitos, para que eles possam saber e perceber que o Senhor, ó Deus, é aquele que traz paz, que o Senhor é aquele, ó Deus, que nos promete, Senhor, estar junto com o Senhor na eternidade. O Senhor nos promete vida eterna. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Te pedimos agora, Deus, por cada vida aqui neste lugar, que seja alcançado suas famílias. Pai, grandes guerras têm enfrentado cada uma dessas vidas aqui, e o Senhor conhece cada guerra, cada aflição, cada luta. Pai, permita com que estas vidas voltem os seus olhos para Ti e clamem somente ao Senhor, colocando diante de Ti, ó Deus, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que está perturbando o nosso coração, para que nós possamos confiar somente no Senhor, e tudo aquilo que pedirmos em Teu nome, nós possamos vir a receber, porque o Senhor nos deu a autoridade que vem do céu. Sustenta as nossas vidas, dependemos do Senhor. Dá-nos um início de semana maravilhoso, porque nós ouvimos a Tua voz e queremos permanecer no Senhor. Sustenta nossas vidas, ajuda-nos, perdoa nossas falhas, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. E a igreja diz amém, amém. Não saia deste lugar sem abraçar alguma pessoa, 2, 3 pessoas neste lugar. Que Deus esteja assim abençoando a sua vida, no nome de Jesus.